Estamos iniciando mais uma conversa da série que nós estamos tendo, da série em comemoração aos 60 anos da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil. Comemorando esses 60 anos, essas 6 décadas, essa história gigantesca, essa história fenomenal, nós estamos recebendo criadores, personalidades, personagens importantes da história da associação e das raças no Brasil. Hoje nós estamos aqui com o Mário Aguiar, o Mamado, que vai nos falar um pouquinho sobre a história dele com o Cimental, a história dele com a associação, o trabalho que ele desenvolve na propriedade dele. Mário, muito bem-vindo, muito obrigado por receber a gente, por topar essa conversa, por dividir um pouquinho das suas histórias aí, das suas experiências. Mário, para iniciar, como é que começou a sua história com o Cimental, com o Sim Brasil? Como é que foram os primeiros contatos aí com os animais dessa raça? Bom, Diego, a nossa história com o Cimental começa em 1986. Eu estudava zootecnia na Unesp em Botucatu e fui à exposição de Londrina, por intermédio de um amigo que eu já criava, Maurício Moller, que já era meu veterano aqui, e a partir daí a gente começou a conviver e se interessar pela raça Cimental. Desde 86 a gente vem acompanhando, primeiramente vem acompanhando as exposições, os criadores que haviam à época, né? Sempre participando de alguma maneira, e desde lá a gente vem se envolvendo diariamente com a raça cada vez mais aí dentro da raça Cimental. Que incrível, que história legal. E a gente olha para o Cimental, ele é uma raça que chama muita atenção, porque ela é uma raça que a gente chama de dupla aptidão, né? Então ela dá leite, ela serve para dar carne, ela tem uma carne de qualidade, é um animal que ganha bastante peso, ganha bastante arrobas, tem uma certa precocidade. E qual é o foco na sua propriedade, no seu trabalho do seu rebanho aí? Qual é o foco? É mais o leite, mais a carne, mais misto? Bom, realmente, originalmente, o Cimental ele era dupla aptidão, né? Carne, leite e trabalho, originalmente, quando ele começou a ser selecionado lá na Suíça, no Vale do Cime. E depois o trabalho, obviamente, não é mais uma coisa selecionável hoje, porque as máquinas tomaram lugar dos bovinos, e originalmente ela é dupla aptidão, mas no mundo ela é selecionada de maneira diferente. Tem regiões que ela é selecionada exclusivamente para carne, né, como uma raça de carne, sobretudo, por exemplo, na América do Norte, né, e a Irlanda e tudo mais, e tem regiões que ela efetivamente é dupla aptidão, explorar realmente o leite. No nosso rebanho aqui, hoje ele tem aproximadamente 120 a 140 matrizes POs puras da raça Cimental. Aí 90% do nosso rebanho, nós nos dedicamos a fazer um animal focado na carne. Nosso objetivo é produzir o melhor Cimental, o melhor touro europeu, na verdade, o melhor touro europeu para cobrir vaca branca a pasto. Nós selecionamos com foco em 4 características muito marcantes, muito evidentes, que é a rusticidade, a fertilidade, a habilidade materna e o ganho de peso. A gente tem uma raça originalmente dupla aptidão, mas a gente vem selecionando para um animal de corte com alta habilidade materna. E em 10% do nosso rebanho, a gente tem aí animais que são selecionados para se explorar efetivamente o leite, animais que efetivamente são dupla aptidão, animais que também têm um foco na rusticidade, na adaptação, mas que também buscamos explorar o leite, que o objetivo é atender um mercado de animais que tiram um leite mais extrativo, um leite mais a pasto, um leite aí, vamos dizer, de médias de 10 a 20 e poucos litros de leite, mas com custo de produção muito baixo, agregando a qualidade do leite Cimental, agregando o macho de valor, agregando a fertilidade, todas essas características que a gente vem selecionando durante tantos anos aí no nosso rebanho, né? Então, a gente tem o nosso rebanho desde 2004, efetivamente o meu rebanho, e eu venho focando em produzir um animal, em primeiro lugar, extremamente adaptado, e depois fértil, com alta habilidade materna e com alto ganho de peso. No caso do leite, também nessa parte do rebanho, que a gente foca na qualidade do leite também e na exploração do leite. Legal. E pensando um pouco no corte, que é o foco da maior parte do rebanho, aí na sua operação, a pecuária de corte, ela cada vez mais busca produtividade, né? Produtividade é a palavra de ordem, a palavra do dia, vamos dizer assim, né? E qual é o papel, quais as características do Cimental na busca do produtor por ter mais produtividade, cada vez mais arrobas, cada vez mais produtividade em cada cabeça de gado?
Bom, na verdade, a gente entende que o cimental é uma raça excepcional, é a segunda maior raça mais criada no mundo, tem inúmeras virtudes, inúmeras vantagens, tá certo? E quando a gente começou a estudar o cimental, a gente foi procurar fazer um levantamento das características das raças de corte, das virtudes, né? E com cada característica, e a gente percebeu que o cimental estava muito bem colocado em todos os quesitos que eram importantes, na fertilidade, na qualidade de carne, no ganho de peso, na precocidade, todos os quesitos cimental estavam sempre entre as melhores e nunca era muito ruim em nenhuma outra característica, tá certo? Só que, como toda raça europeia, o cimental tem uma grande limitação. É a adaptação à realidade de países tropicais. E a gente notou isso lá no começo, quando a gente começou a conviver com o cimental, e a gente viu um sem número de touros e animais que eram vendidos e, infelizmente, não respondiam, não devolviam aquela... Eles frustravam a expectativa do cliente, porque normalmente eles não aguentavam cobrir, eles ficavam embaixo da árvore, cansados, abrindo a boca, morriam rapidamente, animais que... A babésia, o carrapato era muito violento, eles eram muito suscetíveis ao carrapato e às doenças que ele traz, né? Então, a gente focou muito em produzir, eu e vários criadores aí que compõem o grupo de criadores de cimental brasileiro, focamos em produzir animais, em primeiro lugar, que sejam adaptados a essa realidade, que possam, com eficiência, cobrir, andar atrás de uma vaca branca, que é a nossa base de rebanho, a Nelore é uma raça excepcional e vai ser sempre a grande base, na minha opinião, né? E produzir um excelente bezerro quando essa cruza, aproveitar 100% da heterose. Então, você usando um touro cimental, você vai ter 100% de heterose, vai ter um F1 de altíssima qualidade, com altíssimo ganho de peso, tá certo? Com alta qualidade de carcaça, com um excelente rendimento de carcaça, animais que vão ter uma alta qualidade de carne. Então, vai ter todas essas vantagens, mas você vai conseguir dar essa vantagem se o touro efetivamente conseguir cobrir. Então, por isso, o nosso foco primeiro é na adaptação. Dentro do nosso rebanho, nós passamos, por exemplo, ultrassom de carcaça em todos os machos, para saber quem tem melhor área de olho de lombo, quem tem mais marmoreio, quem tem maior gordura de cobertura, para a gente poder indicar para o cliente aquilo que ele busca. Se ele se preocupa em marmoreio, se ele ganha mais por marmoreio, nós vamos indicar um animal que tem essa característica, tá certo? Não, eu quero realmente ganho de peso, eu quero carcaças melhores. A gente vai poder indicar o indivíduo que melhor vai atendê-lo. Mas isso só vai acontecer se o touro andar atrás da vaca, conseguir cobrir com eficiência e entregar um número grande de bezerros. Então, o nosso foco primeiro é ter um europeu com altíssima capacidade de serviço e que vai entregar muitas vantagens, né? Eu posso elencar, não sei o número delas aqui, mas é isso aí. Vai depender muito do que a pessoa procura. Então, falei da qualidade da questão da carcaça. Nós participamos desde o início da nossa criação do programa de melhoramento genético, entregando pesos a cada 4 meses para a associação, para participar do nosso sumário, que avalia a velocidade e ganho de peso dos nossos animais, né? Então, isso é uma característica importantíssima. No caso de fêmeas, né, a habilidade materna também é fundamental, a habilidade materna e também a fertilidade. O cimental vai produzir fêmeas muito férteis. Então, a pessoa que usar um touro cimental ou seminar com cimental, pensando no gado de corte, ele vai ter essas características de ganho de peso, características de precocidade, características de qualidade de carcaça, mas também você tem que pensar que metade que nasce é fêmea, então você tem que ter fêmeas realmente interessantes. O cimental, ele é o único animal que produz fêmeas meio-sangue tão valorizadas quanto os machos. Normalmente você tem um deságio nas fêmeas, no gado de corte, mas no cimental não, porque a nossa fêmea, que o nosso touro produz, ou que o sêmen dos nossos touros produzem, tem altíssima qualidade, são extremamente procuradas para uma série de programas e, sobretudo, e principalmente, para serem receptoras de embrião, né? Mães de aluguel, barrigas de aluguel. Então, elas são procuradas por criadores de muitas raças, de todas as raças, né? Os proprietários de centrais de transferência de embrião também, porque elas são receptoras excelentes, porque elas são extremamente férteis. Por que elas valem mais? Porque elas respondem mais. Elas são extremamente férteis, então elas emprenham com facilidade, vão dar um índice maior de prenheses, no caso da transferência. Daí ela vai ter uma garupa larga, ilhos e isquios largos, que vão parir com facilidade. A gente sabe que a FIV, sobretudo a FIV mais até do que a TE, ela aumenta o tamanho do bezerro normalmente. Então, você tem, às vezes, bezerros maiores de TE, de receptoras, ela tem que ter garupa para parir isso. Então, ela vai parir com mais facilidade que outras receptoras.
ela vai ter alta habilidade materna, muito leite para desmamar mesmo. Um bezerro que normalmente é um bezerro muito ávido, um bezerro de genética de ponta, que você quer que ele desenvolva bem, obviamente. Então, ela vai ter bastante leite para que ele possa se desenvolver muito bem. Ela tem não só leite, como habilidade materna. A fêmea ela cuida do bezerro, ela se importa com o bezerro. Isso é muito importante também, né? E depois, na hora que você vai descartar essa receptora, ela está pesando 22, 23 arrobas, você vai receber aquele dinheiro que você pagou inicialmente. Então, você está ganhando de tudo que é lado. Por isso que ela é muito valorizada e por isso que as fêmeas do meio sangue cimental valem tanto quanto o macho. Então, só esse ganho que você tem na fêmea, ele é muito grande. Nós estamos falando, você ganha 10%, né, em 50% do seu rebanho, você está falando 5% do total. É muito significativo, né? Sem dúvida nenhuma, é realmente muito, muito significativo mesmo. Agora você enumerou... Opa. Pode falar. Não, você falou então de quais são as vantagens. Eu falei uma vantagem, por exemplo, das fêmeas. No caso dos machos, né, se você for pensar, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o grande líder de mercado de qualidade de carne hoje no Brasil é a raça Angus, que é uma raça que tem muitas virtudes, uma raça que tem excepcionais qualidades, e nesse sentido, já há alguns anos, nós encomendamos uma pesquisa para o professor Luiz Arthur Loyola Chardulo, da Unesp de Botucatu, um estudo, ou seja, uma pesquisa, para entender qual era a diferença da carne do meio-sangue cimental Nelore, que é o que nós temos, com o meio-sangue Angus Nelore, que é o que você tem basicamente no mercado. Normalmente, quando você fala em carne Angus, você está falando de um animal meio-sangue com a raça Nelore. Fala, professor Arthur, por favor, compare essas duas carnes para a gente entender aonde a gente tem que melhorar para ter um produto tão bom quanto o do Angus. E ele fez esse estudo inclusive está no site da Associação Brasileira dos Criadores da Raça Cimental, e esse estudo mostrou que o carne do meio-sangue cimental Nelore, ele é tão bom quanto a carne do Angus Nelore. Inclusive, ele superou em algumas características esse lote, obviamente, nós estamos falando de uma amostra, né? Óbvio que é uma amostra, nós produzimos uma carne tão boa quanto o meio-sangue Angus Nelore, que é muito bom. Então, outra vantagem que você tem é essa também da qualidade de carne. Além do ganho de peso superior, né? Normalmente, recentemente, nós fizemos um comparativo aqui entre alguns touros de algumas raças, o cimental foi superior ao desmame, um touro nosso comparado com outros touros. Então, realmente, são muitas as vantagens que a pessoa tem, ela precisa experimentar. O grande problema que a gente tem, que eu vejo, que eu peço para as pessoas, é que façam um comparativo na mesma condição. Se você já insemina com uma raça, e insemine também com o touro cimental no meio, nas mesmas condições, e faça o comparativo na sua realidade. Se você já usa um touro de repasse, faça isso também. Eu costumo dizer que, no caso do touro de repasse, a gente tem um produto excepcional que não existe hoje. Nós temos um produto que é um europeu que cobre a pasto. E a gente sabe que a IATF, né, a inseminação artificial por tempo fixo, foi uma técnica que viabilizou muito a inseminação artificial no Brasil. A inseminação cresceu muito por causa da IATF e ela tem grandes virtudes. Mas muita gente utiliza ela de maneira errada e promove um programa de pioramento genético no seu rebanho. Como pioramento genético no meu rebanho, se eu uso o IATF, eu vou lhe explicar. Se a pessoa, vamos supor, a pessoa normalmente tem uma base Nelore, de fêmeas Nelore, o que ela normalmente faz, o que eu diria que é pelo menos 80% dos criadores fazem hoje, ou 90%. Eles inseminam de Angus, que é uma raça excepcional, como já dissemos, insemina de Angus e faz o repasse com o touro Nelore. O que acontece? Duas raças excepcionais. O que acontece? As vacas mais férteis vão emprenhar da inseminação do Angus. Irão produzir bezerros excelentes, bezerros meio-sangue. E ele vai vender tudo. As vacas menos férteis, que não emprenharam da inseminação, elas vão emprenhar do touro de repasse, do touro Nelore de repasse, que pode ser muito bom, não importa. Deve ser muito bom. O que aconteceu? As minhas vacas menos férteis emprenharam de Nelore, produziram uma bezerrada Nelore, as pessoas vão vender o macho e vai reter a fêmea Nelore, para fazer a reposição no seu rebanho. Ele está fazendo a reposição com os filhos das vacas menos férteis, com um touro razoável, porque mas é irmão do touro excepcional. O touro excepcional está lá na central, ele é um irmão dele, por mais que ele escolha um animal excepcional. Então, ele está promovendo no seu próprio rebanho um pioramento genético na fertilidade do seu rebanho. Então, ele vai incorporando a cada geração animais com menos fertilidade, e a fertilidade dele vai cair. Isso é completamente errado, quer dizer, se a pessoa perceber isso, né?
Então, assim, o que a gente preconiza? Que ele, normalmente, que ele pegue a cabeceira do seu rebanho, semine de Nelore, um Nelore excepcional, que tem as características que ele busca, a cabeceira do rebanho, e o fundo do rebanho dele, insemine de Angus, que ele está usando, continue usando a raça que ele está usando, se for Angus, continue usando. O que vai acontecer? As vacas melhores deles, mais férteis, as melhores vacas vão parir Nelore, ele vai reter essas fêmeas Nelore, vai vender os machos Nelore, que serão muito bons também, as outras fêmeas vão parir de Angus e ele vai fazer o repasse com um cimental brasileiro, um cimental adaptado à realidade. Animal de pelo mais curto, mais resistente a carrapato, que anda atrás da vaca, um cimental da nossa criação ou dos nossos parceiros criadores de cimental brasileiro. E aí ele vai ter bezerros excelentes também das vacas menos férteis e vai vender tudo e vai, inclusive, poder fazer o comparativo, né? Óbvio que os animais de inseminação vão ter uma vantagem, porque nascerão primeiro e serão filhos de touros que estão em centrais, então, normalmente superiores ao que ele vai usar de repasse, mesmo cimental, mas ele vai poder fazer isso e não vai incorporar essa subfertilidade, ele vai fazer cada vez uma reposição com animais melhores. Sim. E assim ele vai otimizar o seu processo produtivo. Mas claro, é fundamental que em 95% desses casos ele utilize um touro da linhagem cimental brasileiro, que é um cimental selecionado para isso. Porque nem todo cimental é selecionado para cobrir a campo. Tem um cimental que é selecionado para leite, filhos de vacas ficam estabulados, ou animais que não estão adaptados a essa idade, animais que não foram selecionados para pelo mais curto, que não foram selecionados para resistência ao carrapato, que não foram selecionados para andar no pasto. Então, isso é um detalhe fundamental. Esse é um grande perigo do cimental. Por ele ser uma raça originalmente dupla aptidão, todo mundo acha que todo cimental dá muito leite, é muito rústico, é muito... Não é. Tem, como eu falei, grande parte dos nossos animais tem leite para alimentar bem o bezerro, para desmamar bem o bezerro, mas não para ser explorado. Então, é fundamental que ele entenda a raça, conheça quais são as virtudes de cada linhagem, de cada selecionador, o que existe em cada plantel, para poder realmente usar o cimental que vai atender a sua necessidade. Senão, ele vai, infelizmente, frustrar a sua expectativa, como a gente já viu isso em muitos lugares. Ele não escolheu a raça errada, ele escolheu o indivíduo errado dentro da raça. Aí, realmente, é um problema. Aí ele não vai ficar satisfeito. Mas se ele escolher o cara certo, ele vai ficar extremamente satisfeito. Claro. E eu queria só entrar um pouquinho nesse tópico, que eu acho que é um tópico muito importante para quem está conhecendo a raça, para quem está considerando adicionar ao seu rebanho, que é a questão da adaptabilidade da raça à realidade climática brasileira. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, tem realidades climáticas diferentes, mas existe um trabalho para trazer essa adaptação cada vez mais. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre os resultados que já foram alcançados e sobre o cimental que nós temos, que pode hoje, sim, ser considerado um animal adaptado à realidade brasileira? Diogo, na verdade, assim, nos anos 80, anos 90, o cimental dominou o cruzamento industrial, era a raça que dominava, e, infelizmente, né, a gente, lógico, entendendo a questão de mercado, muitos criadores foram para fora, trouxeram muitos animais, importaram muitos animais, embriões, e eu não sei o número de animais importados de inúmeras origens, né? Só que esses animais, a grande maioria chegou aqui e não se adaptou à nossa realidade. E nós, dando meia-culpa agora, eu também, nós criávamos animais animados com um mercado extremamente comprador e tudo era vendido como reprodutor e como se fosse muito bom. E a grande maioria desses animais, quando foram realmente para o pasto de braquiária, cobrir vaca branca num sol forte, não aguentaram, ficavam embaixo da sombra, não cobriam com eficiência, tinham hiperplasia testicular e degenerativa, entravam dentro da água. Então, isso aconteceu e nós vimos isso. Mas quando a gente percebeu isso lá atrás, a gente falou, opa, alguns criadores, não, nós temos que mudar isso. Então, vamos selecionar aquele animal que tem um pelo mais curto, vamos usar aquele touro que anda atrás da vaca como reprodutor. Não interessa se ele vai ser o grande campeão, se ele foi campeão na Alemanha. O importante é que ele tenha aqui adaptado à nossa realidade. E muitos criadores vieram fazendo essa seleção, das quais eu comecei meu rebanho comprando os melhores animais de um rebanho da Fazenda Charrua, que para mim fazia o melhor trabalho nesse sentido, né, do Jaime e Maurício Moller, e comprei não sei número de animais de outros criadores que também caminharam para esse tipo de seleção, justamente para isso. Então, a gente vem selecionando animais
de pelo mais curto, animais mais resistentes a carrapato. No nosso plantel, a gente já, desde que nós começamos o nosso plantel, há 20 anos aproximadamente, a gente dá nota indivíduo por indivíduo de infestação de carrapato. Se o animal está completamente infestado de carrapato, ele tem uma nota 10. Se ele não tem nenhum carrapato, ele tem uma nota 0. E a análise dessas notas periódicas e criteriosamente dadas foi nos mostrando indivíduos que cada vez pegam menos carrapato. Então, eu não tenho dúvida que o nosso trabalho de seleção para resistência de carrapato é muito bom, tem dado muito resultado e não existe outro igual no mundo do que eu conheço. Eu, particularmente, gosto muito de viajar, tenho oportunidade de viajar, já visitei mais de 20, 30 países para ver o cimental, né, para ver pecuária, para ver cimental, e a gente não conhece nada parecido com isso. E a gente já teve o privilégio de ser convidado para falar no Congresso Mundial da Raça Cimental, Congresso Americano da Raça Cimental, e falar justamente desse trabalho que vem sendo feito no Brasil, pela nossa seleção e também por outros criadores, aqui no Brasil, de um animal adaptado a essa realidade. Um animal de pelo mais curto é um taurino, ele não é um zebuíno, ele realmente não tem adaptação de um zebuíno, mas a gente trabalha para cada vez ser mais adaptado e só vai ser produtivo se for adaptado. Então, esse é o grande pulo do gato, no meu modo de ver. E, inclusive, quando a gente falou desse trabalho de carrapato, a gente foi procurado pesquisadores da Alemanha, da Áustria, mas como é que é isso? Eu quero entender, porque realmente a gente vai ter, e já tem um produto que o mundo não tem ainda e que o mundo tropical precisa muito. O mundo, não a Suíça, não a Áustria, não o Canadá, mas a África toda, a América Latina toda procura, e a gente já teve oportunidade, a gente tem visitas periódicas de criadores de outros países, sobretudo latino-americanos, latino-americanos, centro-americanos e sul-americanos, querendo entender esse trabalho, questionando, às vezes não acreditando muito, achando que não é muito verdade, porque, infelizmente, na pecuária tem muita mentira, e, infelizmente, isso ocorre com muita frequência, mas a gente vem fazendo isso sistematicamente, e se as pessoas experimentarem, verão que é uma grande realidade. Incrível, é realmente um trabalho de se tirar o chapéu mesmo. E, assim, o momento da pecuária de corte, a gente já falou um pouco da produtividade, mas ele é muito desafiador, o momento dos preços, e nesse momento o cimental, ele pode, na sua opinião, ser um aliado, por ser uma raça que entrega bastante arrobas, com qualidade, né? Como ele pode ser um aliado do produtor nesse momento de as margens reduzindo, de um pouco mais de aperto, um pouco mais de dificuldade? A crise, ninguém gosta de crise, mas a crise tem uma grande virtude, né? Ela saneia, ela limpa, ela faz com que quem é eficiente vai se manter, vai ter mais dificuldade, mas vai sobreviver. Aquele não eficiente, aquele que faz com menos qualidade, ele vai acabar saindo. Então, a crise, ela tira do mercado primeiro o mal, depois o médio, se for o caso, se ela for muito profunda, e aquele que faz mais bem feito permanece e pega um mercado bastante amplo depois, desde que esteja fazendo uma coisa realmente boa, uma coisa que vai ter mercado depois. A gente se orgulha muito de falar que nós temos uma grande revenda de touros. Eu já vendi mais de 300 touros e eu troco, se a pessoa não ficar satisfeita, eu troco. E eu já troquei uns 3 ou 4, talvez, touros do que a gente vendeu, e a pessoa depois ficou satisfeita e voltou a comprar da gente. Então, o nosso objetivo é esse, é vender muitas vezes. Então, eu entendo que essa crise, apesar de ninguém gostar de passar por ela vai nos ajudar sem dúvida alguma. Aqueles que fizerem um trabalho realmente correto, tecnicamente correto, bem direcionado, vão ter um mercado muito grande, né? Assim, o mercado, ele é enorme para a produção de touros europeus que cobrem muito com eficiência pasto. Sempre que a gente conversa, a pessoa, não, eu quero, me interessa, mas as pessoas ficam muito relutantes a experimentar. Nossa grande dificuldade é fazer a primeira venda. Depois que fez, normalmente a gente faz a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Então, eu entendo que isso é, sem dúvida, uma enorme oportunidade para aquela pessoa que não sabe muito bem o que fazer, que tem uma área, eu estou em São Paulo, né, uma área, as áreas normalmente são pequenas, você tem que otimizar a área para ter valor agregado, para realmente conseguir viabilizar a rentabilidade dessa área. Então, ela vai fazer, se fizer isso, eu acho a oportunidade com a criação do cimental puro, uma excepcional oportunidade nesse sentido.
E aquela pessoa que faz cruzamento, se faz, como eu disse, aí ATF, usando, seminando todo mundo de ângulos, repassando com o Nelore, já deu para ver que ele está cometendo um erro muito grave e vai pagar lá na frente, tá certo? Então, o cimental aí também ajuda. Então, tem várias situações onde o cimental pode ser uma ferramenta de utilização. No leite também, né? A gente não falou do leite, mas esse é o nosso foco na seleção leiteira de um animal adaptado e leiteiro. Te vê muita gente que não sabe o que fazer, o cara tira 10, 12 litros a pasto ali, mas daí ele põe touro Nelore, perde toda a reposição, daí ele não sabe, daí ele vai lá, bota um holandês, o bicho fica muito sensível, perde todos os machos. Então, a gente percebe que o cimental pode ajudar muito nesse sentido aí. Gente que vem fazendo questão de cada vez mais tem crescido aqui na nossa região, fazer queijo, você agrega valor cimental excepcional para fazer queijo. Temos indivíduos A2, um outro nicho de mercado também que você pode explorar também. Então, assim, existem muitas oportunidades. A pessoa tem que ver, entender, usar a genética correta, né? Ser bem assessorado, obviamente, ou ser bem capacitado para produzir com eficiência, porque senão não tem jeito em nenhum negócio, né, que ele sobreviva. E, com certeza, o cimental não é uma ferramenta, são muitas ferramentas para diferentes sistemas produtivos para ajudar a pessoa a ser mais eficiente. Na crise ou fora dela. A crise é momentânea, eu tenho cabelo branco, já passei por várias crises, espero passar por muitas outras ainda, está aqui para assistir, para superá-las e ser cada vez melhor no final de cada uma delas. Com certeza, é um momento que ele acontece, é superado e acontece de novo, é uma coisa que faz parte da natureza. E para finalizar, encaminhando a reta final, eu queria falar um pouquinho mais da associação mesmo. São 60 anos e você tem uma história bastante legal no cimental. Eu queria saber se você tem alguma história da associação com você pessoalmente, ou com o seu rebanho, com a sua propriedade, alguma história que você queira contar que seja assim, mais marcante, mais tocante, algo nesse sentido. Bom, na verdade, quando eu falei para você que estudava, comecei a conviver com o cimental e logo depois que eu me formei, eu realmente entendia que aquilo era um caminho excepcional, que era uma coisa que eu gostava, obviamente, mas era uma oportunidade de negócio muito interessante, né? Então, desde que me formei, ou ainda estudando, eu ia para as exposições, e quem é mais velho lembra muito bem disso, e ajudava e ficava trabalhando dia e noite na organização dos julgamentos, dos animais, e eu até brincava que o meu trabalho não era um trabalho escravo, porque o escravo normalmente ganhava comida e alojamento, e eu pagava a minha comida, pagava o meu alojamento, não ganhava absolutamente nada, mas fazia com muito prazer, e foi muito prazeroso, e agradeço isso tudo, e tive a oportunidade de conviver com um sem número de pessoas, com um monte de gente, e eu vim fazendo depois comecei a vender sêmen de cimental, eu só vendia sêmen de cimental, fui para o Canadá, voltei representando uma empresa canadense, depois eu comecei a pegar, entendia que aquela genética não era boa para todo mundo, comecei a pegar muitos outros representações, mas só de cimental. Eu vendia sêmen de cimental e vendia para todo mundo sêmen de cimental. E foi até que um dia o Jaime Moller, que criava, na verdade eu estava em São Paulo procurando um apartamento para comprar, eu tinha casado relativamente recente, ia comprar um apartamento em São Paulo, moro em Botucatu, aí tinha um dinheirinho lá para comprar esse apartamento, fiquei 5 dias procurando, quando eu encontrei um apartamento, eu liguei para a Deise, minha esposa, falei, Deise, achei, vem cá, vem ver, ela foi olhar, nesse meio tempo me liga o Jaime Moller, que é essa pessoa que, no meu modo de ver, fazia o melhor trabalho para um cimental adaptado, cimental, não sei se chamava de brasileiro na época, mas um animal adaptado à nossa idade, o melhor trabalho que eu entendia que era o melhor trabalho. Falou, mamado, eu vou vender, ele tinha 400 vacas puras na época, falou, me ajuda a vender aqui 30 vacas puras, para alguém que eu vou matar o resto, porque eu não dá para continuar, vou plantar soja, meu filho está com outro negócio. Falei, Jaime, você está louco, seu trabalho é muito bom, não faça isso. Ele falou, não dá para eu tocar e tal. Aí eu comecei a pensar. Também ele vai matar, ele tem um gadão, e eu fiquei enrolando minha mulher uns 3 dias. Aí eu cheguei para ela e falei, Deise, não vou mais comprar apartamento, vou pegar esse dinheiro, vou comprar 30 vacas cimental. Ele falou, você está louco, eu não tinha fazenda, eu não tinha onde pôr. Eu falei, mas pô, aonde esse gado? Falei, eu vou pegar essas vacas, vou tirar embrião dessas vacas, vou colocar nos botijões, que eu já vendia semente, eu vou guardar os embriões, e um dia eu vou criar cimental da maneira que eu acho que deve ser criado, que eu acho que é o correto de ser feito, que ele já vem fazendo, e vou dar continuidade nisso. Eu vou dizer para você que, no primeiro momento, ela não gostou muito da minha ideia, eu não sei porquê, de trocar um apartamento por 30 vacas sem ter onde pôr. Eu não tinha nem um cavalo, não tinha uma raspadeira, não tinha nada.
Mas ela falou, bom, se você acredita e tal, vamos. Aí a gente foi comigo, fomos lá no Mato Grosso, eu, meus filhos, escolhemos animais. O Jaime é meu amigo do coração até hoje, estive recentemente com ele no Paraguai, faz 2 meses. E aí ele, Amado, compra essa, não compra aquela. E foi me ajudando, e aí eu acabei comprando 40 vacas dele, mais 30 touros. Aí trouxe as vacas, daí comecei a coletar, mandei as vacas para uns lugares soltas no pasto. Bom, resumidamente, estou aqui até hoje, acho que, com certeza, essas minhas vacas me dão muito mais prazer do que se eu tivesse um apartamento em São Paulo, até porque São Paulo é uma terra para vocês, que são mais valentes, né? Mas, assim, graças a Deus, eu acabei entrando, né, meio de uma atitude talvez um tanto quanto irresponsável, mas, graças a Deus, nós estamos aqui. Tenho o privilégio de conviver com a associação, já fui presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Raça Cimental, já fui vice-presidente da Associação Cimental. Então, assim, tenho um carinho enorme pela associação, por todo mundo, e é um prazer muito grande estar aqui. Eu não tenho plano B, não existe plano B. Eu vou fazer isso até o fim da vida, enquanto eu puder, com 140, 200 ou meia dúzia de vaquinha cimental, mas sempre vai ter uns cara branca com a gente aí, se Deus quiser. Que incrível, acho que é uma história incrível isso. E acho que é muito, olhando para o lado do cimental e da pecuária brasileira, foi uma escolha muito feliz. Para mim, pelo menos, foi. Para a pecuária brasileira como um todo, para o cimental como um todo. Espero que sim. E são 60 anos da associação, são 60 anos desenvolvendo um trabalho muito sério, muito bem feito. E eu queria saber, assim, brincando de futurologia, vamos dizer assim, se a gente olhar para os próximos 60 anos, lá para frente, o que a gente pode esperar da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil para os próximos 60 anos? Bom, com certeza não estarei nos próximos 60, se eu estiver nos próximos 30, 20 a 30, vou ficar muito feliz, mas eu não tenho dúvida que a associação, ela primeiro conduzida pelo Fraguinha, que eu tive o privilégio de conviver muito tempo, depois o Alan também, que foi, né, me convidou para ser seu vice durante algumas gestões dele, e agora com o Bernardo, eu não tenho dúvida que a associação ela vai crescer, ela só tende a crescer, ela tem que ajustar sempre coisas têm que ser ajustadas, é perfeitamente natural. Eu enxergo em todos os nossos presidentes e nossas diretorias uma vontade de fazer o certo. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é o certo, né? Mas sempre existe a vontade de fazer o certo e a tentativa de se fazer o certo, o correto, o honesto, aquele em favor de todo mundo. Obviamente, existem limitações em todos os sentidos, econômica, técnica, de pessoal, é lógico que existe, nós somos uma associação pequena, mas a gente vai, sem dúvida, crescer solidamente, crescer estruturadamente, tá certo? Eu percebo esse ano, pelo movimento de venda de fêmeas, a gente percebe que ela vem crescendo, preço médio crescendo, estruturado, sem desespero, sem grandes números, mas que as pessoas podem participar desse negócio, enxergam que isso lá na frente vai ser um excelente negócio. Obviamente, com um número maior de criadores, a associação se fortalece, cada vez mais ela fica robusta e vai ser cada vez mais, eu espero, que tenho certeza que será, uma entidade muito, como até hoje sempre foi, muito respeitada e muito séria. Isso é o mais importante, eu acho. Com certeza, e eu acho que é por aí mesmo, e serão mais 60 anos de muita seriedade, de muita honestidade, de muito trabalho acima de tudo. Mário, eu queria primeiramente agradecer, foi uma conversa assim, da maior qualidade, das mais prazerosas. Muito obrigado por ter recebido a gente. Se você tiver alguma última palavra, algum último apontamento, uma mensagem para quem está criando, quem está começando agora, quem está querendo começar agora a criar cimental, a palavra está aberta aí, mas primeiro eu só queria agradecer e dizer que a gente fica muito feliz de poder trocar uma ideia com você aqui, de receber você aqui, e é sempre uma honra. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Eu acho assim, eu vou contar uma historinha rápida que eu acho que é interessante. Fala, pô, cimental ninguém cria, ninguém conhece, não tem. Eu gosto muito daquela história que com certeza você já ouviu, que é o cara que tinha fábrica de sapato e mandou 2 vendedores para a Índia para prospectar. E um chegou lá e falou, ferrou, ninguém usa sapato aqui. E o outro chegou e falou, cara, nós estamos nadar de braçada, porque ninguém ainda usa sapato aqui.
E o caso do cimental é isso, as pessoas ainda não utilizam, tá certo? O mercado ele é monstruoso para a gente, para o bom animal, para o animal correto, para o animal de corte no corte, para o animal de leite no leite, tá certo? Para o adaptado no pasto, para o não adaptado na cocheira ou na central. Mas o mercado para a gente ele é infinito. Ele é infinito, e se você que está me ouvindo entender e se perceber e começar agora, você vai colher esses frutos aí no caminho, tá certo? Então é meio por aí. Com certeza isso. É uma raça que, além de ter adaptação, além de ter produtividade, qualidade para quem é do corte, qualidade na carne, qualidade no leite para quem é do leite, ela ainda tem um potencial gigantesco, né? Então, você que está nos ouvindo, você que é criador, você que é associado, você que está querendo ser criador, você está aqui estudando, está querendo conhecer um pouquinho mais, é isso aí, essa é a mensagem do Mário Aguiar, alguém que conhece muito sobre pecuária, muito sobre cimental. Mais uma vez, agradecer a presença dele. E nós seguimos a nossa sequência de entrevistas, a nossa sequência de conversas com figuras, personalidades, personagens importantes, com criadores e pessoas que têm muito a nos adicionar, muito a enriquecer nosso conhecimento, muita história boa para contar. Muito obrigado a você que nos assistiu hoje e até a próxima. Tchau, tchau.